Meu nome é Elizabeth, aluna do curso de Licenciatura em Matemática do Polo de Conselheiro Lafayette. Esse trabalho é da disciplina Inglês Instrumental 2, do professor Daniel. Bom, eu vou falar um pouco sobre o tema que eu escolhi para o meu TCC, que foi a tecnologia de informação e comunicação adaptada no ensino da matemática, o software GeoGebra. Bom, o GeoGebra, o primeiro contato que eu tive com o GeoGebra foi através do professor Jorge, que ministrou uma das disciplinas para a gente. E em seguida, eu tive um curso que foi oferecido pela prefeitura para alguns professores que estavam trabalhando numa escola onde eu estava trabalhando. Bom, e eu comecei a trabalhar com GeoGebra e achei muito interessante. E durante os estágios que eu fiz, para a disciplina estágio supervisionado, eu comecei a notar que os alunos eles estavam meio desmotivados. Eles falavam a todo instante sobre internet e redes sociais. Então eu me lembrei do GeoGebra e achei que o GeoGebra seria um método interessante que traria criatividade, né? Seria dinâmico e poderia ajudar nas aulas de matemática. Bom, então, para esse trabalho, o professor Daniel pediu que nós escolhêssemos um artigo que fosse publicado em inglês e que estivesse de acordo com o tema que nós escolhemos para o nosso TCC. Só que eu não tenho domínio sobre a língua inglesa, então eu precisava de encontrar algumas técnicas que me ajudassem a escolher esses artigos. Bom, então, a compreensão do texto lido, ele não depende propriamente de traduzir esse texto para o português. Ele depende da capacidade do leitor em relacionar ideias, estabelecer referências, fazer inferências ou deduções lógicas, identificar palavras que sinalizam ideias, além da percepção de elementos que colaborem na compreensão de palavras, como prefixo, sufixos, e não simplesmente, como acreditam, um conhecimento de vocabulário. Ou seja, só o conhecimento de vocabulário é insuficiente para compreender o texto. Então, como leitura é um processo para ler de forma ativa, rápida e desse modo mais efetiva, o que a gente precisa fazer? Então, eu fui atrás de algumas técnicas que me ajudassem a escolher esses artigos. Bom, então, primeiro, quebrar o hábito de ler palavras por palavras, usar seu prévio conhecimento sobre o assunto, que no caso eu tinha, esse prévio conhecimento que estava relacionado com o TCC que eu escolhi, o tema do meu TCC, e dominar as estratégias que fortalecerão este processo, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado, ou seja, quando eu selecionei vários artigos, eu observei a estrutura dele, como ele estava publicado, fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Então, a escolha do meu TCC. Bom, algumas técnicas de leitura que o scanning. O que é scanning? É o escaneamento de um texto. Então, quando eu escolhi o meu artigo, eu escaneei ele primeiro. Bom, a primeira coisa que fiz antes de começar a leitura do texto foi antecipar ou prever o contexto do texto através do título, dos gráficos e das figuras incluídas no meu texto. Então, aqui eu estou mostrando aqui algumas figuras que eu encontrei no texto que eu escolhi. Aqui eu tenho aqui alguns alunos, provavelmente numa sala de informática, utilizando o computador. E aqui, olha, como podemos ver, é o GeoGebra que eles estão usando, estão trabalhando. E do lado aqui, uma outra figura também que estava no artigo que eu escolhi, a janela de GeoGebra, que mostrava algumas funções. Então, quando eu vi essas figuras, eu vi essas imagens, imediatamente eu vi que se tratava de algo de meu interesse, que
que identificava o tema do meu TCC. Então, após escanear o documento, eu procurei por cognatos. Mas o que são cognatos? Esse termo ele é utilizado para destacar pares de palavras de duas línguas que têm origem comum, grafias idênticas ou semelhantes. Mesmo sendo uma língua inglesa, nós temos várias palavras semelhantes ao português, que a gente pode identificar, né? E assim está trabalhando dentro de um texto em inglês. Aqui eu tenho alguns cognatos que foram encontrados no texto que eu escolhi. Introduzindo, estudantes, fundação, matemática, educação, universidade, algébrico, manipulações, programa, qualificação, motivação, demonstrações, avaliação, motivar e geométrica. Então, todas essas palavras, a escrita dela em inglês é parecida, tem o mesmo significado e são semelhantes, né? Encontrei também, no meu texto, algumas frases que poderiam ser identificadas por conter cognatos, por conter números, né? Aqui eu dei alguns exemplos. 7 classes, aproximadamente, com 30 estudantes e 2 tutores. Fácil de ser identificado, mesmo para mim que não tenho domínio na língua inglesa. A outra frase, estudantes, né, ficaram impressionados com o GeoGebra. GeoGebra é a palavra principal do meu tema. Seção 2, equações e funções, né, que identifica muito com o meu tema. Bom, utilizando a técnica de skimming. O que é a técnica de skimming? É o processo de skimming, ele permite ao leitor identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral do texto. Bom, eu li o título, o subtítulo, cabeçalhos, as ilustrações, datas, nomes, lugares e revisei figuras e tabelas. Através do skimming, encontrei a ideia principal do texto e vi que o artigo era de interesse em minha pesquisa. Então aqui eu dei o exemplo aqui do título do tema que eu escolhi, o título do texto que eu escolhi. Então aqui, olha, eu tenho um cognato, introdução, a palavra principal do meu tema, GeoGebra, e aqui alguns cognatos, tá vendo? Que é estudantes. Então ficou fácil de identificar o tema do meu TCC nesse texto. Tem outros métodos também que a gente pode utilizar para poder estar decodificando o texto em inglês, que são através dos verbos do passado terminado em ED. Então aqui eu dei alguns exemplos de frases, né, com esses verbos terminados em ED. Né? Não ter obtido notas combinadas, né, ou notas altas. Né? Além disso, esperava-se que o GeoGebra, né, eram frases trabalhadas aqui com o verbo, da equipe de pós-graduados e dos alunos envolvidos. Bom, então através de todas essas frases, desses verbos, desses cognatos, eu comecei a ver que era uma pesquisa, né, realizada numa universidade com alunos. Eu tenho outros verbos terminados em "ir", que no caso é o tempo verbal do presente contínuo, né? Tal tempo tem 2 usos, indicar uma ação acontecendo no momento. Bom, aqui eu dei alguns exemplos de verbos terminados em "ing", variando, explorando, motivar, frequentando e ajuda. Terminou? Ô Beth, eu gostaria de saber se esse texto que você encontrou em inglês, se você utilizou ele no seu TCC. O texto, propriamente, não. Mas eu achei interessante, foi porque esse texto que eu escolhi, ele tem a ver com um trabalho que o professor pediu que nós fizéssemos na disciplina passada, que era para a gente poder fazer uma intervenção pedagógica, que era exatamente aquilo que eu tinha escolhido para minha intervenção pedagógica.
montar grupos para poder estar trabalhando com GeoGebra. Nesse texto, era alunos de universidade, né? Mas na intervenção pedagógica que eu trabalhei foram com alunos da escola mesmo que eu estava estagiando e fazendo esse trabalho de pesquisa no nono ano.